Bom dia, igreja. Confesso para vocês que eu estou me sentindo investigada aqui. Não sabia que Miriam ia fazer toda a sondagem. Depois de dizer que eu comecei a estudar em 86, me chamar de jovem. Ô, Miriam, não está coerente isso aí. Eu devia ter poupado essa parte do 86, quando eu comecei a estudar, e só me chamar de jovem estava suficiente já. Ah, isso que dá chamar as pessoas que já conhecem a gente. Para quê? Bom, eu estou aqui com a minha mudança, né? Aqui eu sou das antigas. Normalmente o pessoal vem com um tabletzinho, né? E vai rodando aqui. Não, o meu é uma pasta, gente. Botei a pasta aqui, está cheia de letra escrita à mão, porque eu sou dessa que ainda escreve no punho e eu me sinto à vontade assim. Então, se por acaso, em algum momento, eu me atrapalhar aqui, derrubar o negócio, vocês não reparem não, porque eu sou meio estabanada às vezes. Então, aqui, a Miriam já apresentou, né? Aqui a gente tem a minha família. Eu falo minha família, meus filhos, meus amigos. Como a Miriam falou, eu sou uma pessoa meio que do mundo, né? No sentido, não tem um lugar fixo para ficar. Filho de missionário cresce aqui, se muda, vai para outro lugar, quando se acostuma já tem que ir embora de novo. E nisso, eu vim parar no Rio de Janeiro, e aqui não tem família. Mas Deus me deu uma família aqui. Eu sei que eu posso chamar os meus irmãos e amigos de família de verdade, porque família não é só de sangue, né? Família é aquela que vive e divide a vida com a gente. Então, eu agradeço realmente a minha família. Tem alguém que você não apresentou, tá, Miriam? Isso aí você não viu, mas também faz parte da minha família, que está lá atrás, que é o pastor Marcelo Marques, a Ana Paula e a Ana Luísa, que são lá da Igreja do Zumbi. Pastor Newton, obrigado por vocês estarem aqui essa manhã. E é um prazer para mim estar aqui pela primeira vez, a convite do pastor Alcendino, né? A gente conversou em fevereiro, antes da pandemia entrar. Ele tinha falado da programação de novembro, né? A ideia de fazer uma programação voltada para o mês da música. Acabou que a gente não conseguiu fazer isso em novembro, mas a gente está aqui nessa manhã para compartilhar um pouquinho com vocês da palavra de Deus. Amém? Então, antes da gente abrir a palavra, como a gente está falando sobre música, ele já fez aqui uma abertura sobre isso, eu só queria ler com vocês uma ilustração. Mas antes, deixa eu fazer uma sondagem aqui. Quem é aqui do time dos hinos, do HCC, da harpa, do cantor cristão? Levanta a mão. Tem um time bom aqui. Quem é do time dos cânticos, que se sente mais à vontade adorando por meio dos cânticos, dos louvores que a gente canta na igreja? Levanta a mão. Está mais ou menos equilibrado aqui, né? Que bom. Então, eu vou ler para vocês uma ilustração, só para a gente quebrar o gelo aqui nessa manhã, contando a história de dois personagens. Um é um fazendeiro que saiu do interior e foi para a cidade grande pela primeira vez e visitou uma igreja grande. Aí ele foi para o culto, ok, participou, viu tudo. Quando voltou para casa, foi conversar com a sua esposa. Aí sua esposa perguntou, e aí, como é que foi lá na cidade grande? O que você viu? O que você achou? Aí falou assim, lá foi bom, fui na igreja, foi bacana, mas lá eles fazem uma coisa diferente. Em vez deles cantarem hinos, eles cantam um negócio que eles chamam de músicas de louvor. Aí, E o que é isso? Música de louvor, que não é hino? Aí ele, é mais ou menos assim, é como se eu dissesse para você, Marta, as vacas fugiram do milharal. E isso seria um hino. Um cântico de louvor seria mais ou menos assim, ó. Marta, 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 as vacas grandes, as vacas marrons, as vacas pretas, as vacas brancas, as vacas malhadas, as vacas invadiram o milharal, estão no milharal, se encontraram no milharal, milharal. E se a gente repetisse isso umas 3 vezes, aí seria um hino de louvor. Beleza. Só que aí estava acontecendo um paralelo igual, em outro lugar, em que um jovem da cidade grande foi visitar um parente lá no interior. Chegou no interior e foi conhecer a igreja do parente dele, voltou para a cidade grande e para casa. E aí, como é que foi lá na casa do seu tio? Foi bom, mas o culto é um pouco diferente. É diferente como? Lá eles não cantam cânticos de louvor, não. Eles cantam um negócio diferente chamado de hino. E como que é esse negócio de hino? Bom, imagine assim,
que se eu falasse, as vacas fugiram do milharal, isso seria o quê? Um cântico. Mas para eles ia ser assim, ó. Marta, ó Marta, escuta o clamor, inclina o ouvido às palavras da minha boca. Volve o maravilhoso ouvir agora e sempre para a justa, única, gloriosa verdade. Pois o caminho dos animais, quem o explicará? Visto que em suas cabeças não se encontra sombra de juízo, declaro que os bichos abaixo do sol, Deus ou da chuva, não sendo barrados por cerca cabal do suculento milho. Sim, as mesmas vacas, buscando o rebelde bovino prazer, têm rompido os grilhões, desprezando o estábulo, instigadas por forças das trevas brumosas, devoraram sem dó o milho. Marta, aguardaremos o brilho feliz nesse dia em que a terra se renovará. Nenhum bicho fará minha alma chorar, pois vaca nenhuma no milharal estará. Aí isso seria um hino. Moral da história, gente. Cada pessoa tem um jeito de se comunicar com Deus. Muitas vezes é assim, desse jeito, com essa terminologia mais difícil, uma liturgia mais elaborada, né? E outras vezes é repetindo, vaca, 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 né? Não tem um cântico que todo mundo fala aqui, parece que esse cântico só fala isso. Essa casa é sua casa. Minha filha canta isso assim, ó. Feliz. Dentro do corpo de Cristo é assim que tem que ser, né? Tem aqueles que vão se apaixonar pelos hinos e vão se comunicar com Deus dessa forma. E tem aqueles que vão se comunicar com Deus por meio da repetição. É muito bom que os mais velhos aprendam, sim, a renovação do novo e vejam seus filhos e seus netos louvando a Deus. Da mesma maneira que é muito bom quando os mais novos respeitam a cultura e aprendem a história através dos hinos. Então, o que importa é que nós sempre sejamos adoradores. Amém? Ok, mas isso tem nada a ver com o texto, tá? Que eu vou ler, era só para falar isso mesmo. Vamos lá, então. Nós vamos, nessa manhã, abrir a nossa Bíblia em Êxodo 3. Se a sua Bíblia estiver aí. Quando a gente vai falar assim, a gente pensa muitas coisas do que a gente poderia compartilhar. Mas tem um determinado momento em que Deus nos dá uma direção. E quando Deus nos dá uma direção, a gente não se sente mais autorizado a falar sobre nenhum outro assunto. E esse ano, Deus tem falado muito ao meu coração, por meio dessa passagem. Tem falado muito comigo por meio de pessoas. Tem compartilhado muito com pessoas essa ideia, esse conceito que nós vamos dividir aqui nessa manhã. Então, vamos ler Êxodo 3. Eu vou fazendo a leitura aqui e os irmãos vão acompanhando aí. Fala da chamada de Moisés. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento deles. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim.
Também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Você pode falar isso? Quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, de novo, vai, ajunta os anciãos de Israel e disse-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei a mercê este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Senhor Deus, nessa manhã nós clamamos a Ti que o Senhor possa aplicar a Tua palavra no nosso coração. Fala aqui de maneira clara e precisa, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer comunicar. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, só contextualizando um pouco o momento em que a gente está, né? Moisés recebeu o chamado de Deus. Creio que vocês se lembram que Moisés é aquela figura que quando nasceu, já nasceu com uma sentença de morte sobre ele. Moisés nasceu no Egito, porém ele não era egípcio, ele era do povo hebreu, que era escravizado naquele momento. Nem sempre o povo hebreu foi escravo no Egito, mas a partir de um determinado momento passou a ser escravizado e de uma maneira muito incisiva e dura pelo governo daquele país. Moisés nasceu nesse contexto. Vocês lembram que ele foi colocado num cestinho, colocado no rio, a princesa, a filha do faraó, encontrou, o adotou, deu o nome dele de Moisés, quer dizer, tirado das águas. Então, Moisés, ele cresceu sabendo que ele não era egípcio, que ele era hebreu, e cresceu conhecendo toda aquela cultura do Egito. Ele foi criado na corte, conhecia os corredores do palácio, até o dia em que Moisés se depara com um servo hebreu sendo maltratado por um egípcio. E mata esse egípcio, esconde essa situação. Porém, tudo vem à tona, e mais uma vez o que acontece com ele? Ele tem outra sentença de morte sobre a sua vida. Então ele foge para o deserto de Midian. Então foram 40 anos no palácio, e agora ele já está há 40 anos no deserto. E é exatamente aqui onde entra o tema da nossa mensagem nessa manhã, que é o que Deus pode fazer por meio de uma pessoa. O que Deus pode fazer por meio de uma pessoa.
Quando Deus fala com Moisés, a gente vai fazendo a leitura do texto, não parece que Moisés está muito preocupado e ansioso ou angustiado por querer uma reviravolta na sua vida. Não. Moisés, ele está lá, quietinho, constituiu família, se casou, tem seus filhos e está cuidando de ovelhas. Está cuidando das ovelhas dele lá. Moisés já está nessa época com 80 anos. 80 anos. Ele fez o que todo ser humano inteligente faz, quando a gente se depara com uma nova realidade. Ele se adaptou à sua nova realidade. Ele se adaptou. Ele precisava se adaptar para seguir em frente. Aquele glamour todo do palácio de 40 anos atrás já tinha ficado há muito tempo atrás. Então Moisés estava ali, casado, cuidando da sua casa, dos seus filhos na terra, pastoreando ovelhas, e essa era a sua nova realidade. Apenas abrindo um parênteses aqui, para os egípcios, cuidar de ovelhas era algo que era abominável. Se a gente voltar no tempo, 400 anos antes, a gente vai ver, na época que José ainda era governador do Egito, e ele traz a sua família para habitar no Egito por conta da fome, da seca, da escassez que havia. Quando a sua família chega, ele dá uma orientação ao seu pai e aos seus irmãos, dizendo assim: olha, quando o faraó chamar vocês e perguntar o que é que vocês fazem, vocês vão dizer para ele que vocês são criadores de gado. Vocês não vão dizer para eles dos seus rebanhos e das ovelhas que vocês criam, porque para o egípcio, cuidar de ovelhas era algo abominável. E era exatamente isso que Moisés fazia. Imagina que Moisés foi criado, então, com a cultura egípcia e conhecedor da cultura do seu povo. Isso, para ele, aos olhos dele e aos olhos dos outros, Moisés havia deixado de ser um príncipe para se tornar alguém que não era mais aceitável, era fora do padrão. Moisés não era mais o cara do palácio, não. Há 40 anos atrás tinha ficado lá. Ele agora era o criador de ovelhas. Então ninguém daria nada por um senhor de 80 anos no meio do deserto, criador de ovelhas naquele contexto. Até que Deus chega lá e fala para ele que tem um chamado para ele. Não mais para ele voltar para o Egito e para o palácio. Não, mas agora para ser libertador de um povo. Então você consegue entender, se colocar um pouco no lugar de Moisés, imaginando que quando ele recebeu essa notícia de que Deus o estava chamando para uma missão, aquilo deve ter sido um pouco difícil de digerir a princípio. Ou não? Vocês acham que foi fácil? Não, não. A gente vê pelo texto na Bíblia que não foi fácil para ele, porque Moisés coloca para Deus algumas justificativas e negativas, tentando convencer Deus de que ele não era a pessoa certa para aquela missão. Porque realmente ele não se via como a pessoa capacitada para fazer aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. Se você ver aqui, vamos dar uma olhadinha, Êxodo 3, 11, vai dizer assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus não disse para ele: não, Moisés, você vai sim, porque você é o cara, você consegue. Não, Deus só disse para ele assim. Moisés perguntou: quem sou eu? Aí Deus: eu serei contigo. Quem você é não está importando muito aqui não, tá? Importa que eu vou com você. Mas não satisfeito, Moisés vai de novo. E aí Deus fala com Moisés, e Moisés respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Então Moisés de novo fazendo uma justificativa. Eu vou lá, vou falar com ele, eles vão dizer que eu estou mentindo. Deus, não está dando certo seu plano, não sou eu. Não satisfeito, terceira vez. 4:10 diz assim: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O que ele está dizendo? Eu não consigo nem falar direito, Deus, não sou a pessoa certa. Na quarta vez, ele diz assim: Senhor, envia logo quem o Senhor vai enviar, menos a mim. E sabe o que diz o texto? Que se acendeu
a ira do Senhor contra Moisés. Eu não sei você, mas eu não quero chegar nesse ponto da minha vida de que a ira de Deus se acenda contra mim. Mas é o que o texto diz que aconteceu. Traduzindo para o bom português, o que Deus falou para Moisés foi assim: chega, eu não quero ouvir mais nem um pio, Moisés. Você não sabe falar direito? Toma aqui o teu irmão, ó, ele fala direitinho, leva com você, toma esse cajado aqui, ó, e vai. Acabou a discussão. Acabou o assunto. Deus não foi mais ficar falando nada. Nada. Chega, Moisés. É isso aí. É isso que eu te falei e acabou. Então você pensa, não foi tão fácil para Moisés, naquele momento, ouvir tudo aquilo de uma vez e dizer de princípio, sim, Senhor, vamos lá. Mas quando a gente faz a narrativa do texto, a gente vai lendo, a gente tem a tendência de pensar assim: caramba, Moisés, realmente, você não está vendo que é Deus que está falando com você? Deus está te chamando, Deus está dizendo que vai contigo, e você está tendo essa capacidade de dizer para Deus milhares de desculpas farrapadas? Quando a gente faz isso, a gente se coloca numa posição em que parece que a gente seria incapaz de fazer a mesma coisa, ou de dar desculpas até piores. O que Moisés estava falando aqui não era sem fundamento. Mas será que nós faríamos realmente diferente de Moisés? Para a gente hoje é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente pegar uma história que a gente já conhece, né? De cabo a rabo. Porque nós temos um acervo acerca da vida de Moisés. Nós sabemos acerca de Moisés. E quando eu falo nós, eu não falo apenas de nós, os cristãos. Eu estou falando de nós no sentido de humanidade. Porque para nós ele é um herói, né? Um líder religioso, a gente sabe tudo que ele fez. Mas para a humanidade, Moisés é um personagem histórico. Ele é uma figura histórica, conhecida, passada de geração em geração. As pessoas conhecem a história do povo hebreu, de Israel, conhecem a história de Moisés. Até quem não acredita conhece. Conhece. Então, para a gente, é fácil a gente saber que Moisés era um líder sensacional, que ele fez um feito nunca antes realizado, que ele era um gênio militar, que ele tinha essa capacidade toda. Nós sabemos porque nós temos tudo hoje. Mas Moisés, naquela época, ele sabia tudo isso a respeito dele mesmo? Moisés não sabia. Moisés sequer sabia que os 40 anos que ele estava passando no deserto eram, na verdade, preparação e bagagem para aquilo que ele teria que enfrentar lá na frente. Vamos mudar um pouquinho? Vamos fazer de conta que a gente não conhece Moisés. Vamos mudar o nome dele. Vamos dizer que é o seu Manuel. O seu Manuel mora no Brasil, mas ele não é brasileiro. Vamos dizer que ele é venezuelano. E ele veio para o Brasil muitos anos atrás. Veio para cá, se instalou aqui ficou, mora no interior, lá na fazenda dele, tem um galinheiro lá, cria galinha, ele e sua esposa, está tranquilo, vivendo a sua velhice, 80 anos. No meio da noite, ele vê um negócio brilhando no galinheiro dele, ele vai lá olhar, pensa até que é uma coisa extraterrestre. Quando ele chega lá, é Deus falando para ele: ei, eis que te digo, quero que você volte para a Venezuela, porque eu não estou gostando do que está acontecendo lá. Aquele povo está sofrido, está oprimido, e eu vou usar você para mudar aquele regime político que tem lá. Seu Manuel, no galinheiro, brilhando, dizendo para ele: vai lá que você consegue. E ainda avisou. E vai porque vai ser difícil, hein? Deixa eu te avisar que não vai ser fácil. Se não for pela força do meu braço. Então, além de tudo, está consciente da limitação e da dificuldade que ele vai enfrentar. Foi exatamente isso que Deus falou para Moisés. Moisés, lá no meio do deserto, cuidando das suas ovelhas, com a sua casa, 80 anos, e Deus diz: vai lá, você vai peitar o faraó. O faraó não é flor que se cheire. Você já não é bem visto por lá, que dirá bem-vindo. O Egito é uma potência mundial, centro da engenharia, matemática, astronomia, mas você vai, que eu sou contigo, tá? Pode ir lá, você imagina isso tudo, e Moisés chegando, o criador de ovelha, com seu cajadinho, 80 anos, para falar com o faraó. Sabendo de tudo que ia acontecer, sabendo da dificuldade. Porque não sei se vocês já repararam, que Deus ele não tem por hábito ficar escondendo a dificuldade para a gente.
né? É bem verdade que a gente não fica a par de tudo que vai acontecer na nossa vida. A gente não nasce com um croquis, né? Aqui o seu esquema de vida. Dia 6 de dezembro de 2020, estarão todos vivendo uma pandemia mundial, então já se preparem. A gente não nasce sabendo de todas as dificuldades da nossa vida, mas Deus, Ele nos conta o necessário. E Ele não fica ocultando de nós. Ele não ocultou de Moisés que ia ser difícil. Ele falou. Ele vai resistir. Só vai liberar você com forte braço. Se não for a minha mão contigo, não vai dar certo. Por isso eu estou enfatizando, Moisés, eu serei com você. Jesus fez a mesma coisa com a gente, não foi? A gente sabe o necessário. Jesus deixou uma promessa linda. Quer ver? No mundo tereis aflição. Ah, que coisa boa, né? No mundo tereis aflição. Mas o quê? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente já nasce sabendo que a gente vai ter aflição na nossa vida. Quando vai acontecer? Quando vai dar guinada? Quando é que vai virar? Isso eu não sei, mas eu já tenho que estar preparada, porque eu sei que no mundo a gente vai ter aflição. A mesma coisa aconteceu aqui com Moisés. Ele já sabia da dificuldade da missão. Não foi oculto para ele o que iria acontecer. Então você consegue pensar que tinha muita coisa em jogo na decisão dele. E eu consigo imaginar Moisés tranquilo lá, vivendo a vida dele, sossegado, em paz, cuidando das suas ovelhas. E ele pensando, caramba, Deus, eu vou agora, aquele monte de gente, 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas, outro faraó que eu não queria ter nem o desprazer de conhecer, e a minha paz, o meu sossego, minha rotina, minha vida, tudo isso vai ficar para trás? Quer dizer que tudo que eu tinha pensado agora vai ficar para trás? Moisés está sempre de guinadas em guinadas. Já viu? Uma hora ele nasce, na outra ele já está quase morrendo, já querem matar o neném. Depois ele está tranquilo no palácio, do nada ele tem que fugir para o deserto. Agora, quando ele está no deserto, do nada ele tem que voltar para o Egito. E não tem aviso prévio, não. Olha, ano que vem, daqui 2 anos. Não, é agora. É de repente. Às vezes a gente precisa ter um tempo para a gente se preparar para tomar as nossas decisões, né? Moisés não tinha tempo de preparar nada. Era assim, ó, vai. Agora, humanamente falando, o que é que a gente espera de uma pessoa, de um líder? Vamos pensar em até missões menores. O que a gente espera de um líder? O que esperar de um líder que teria que fazer o que Moisés foi chamado para fazer? No mínimo, que ele fosse bom com as palavras, né? No mínimo. Porque para conduzir, lá não tinha retorno, não tinha microfone, não tinha nada disso, né? Moisés, ele precisava da voz, do gogó. No mínimo, o que seria? Que ele pudesse ser bom com as palavras, eloquente, saber se comunicar, expressar de maneira clara, precisa, pronunciar as sentenças de um jeito que todo mundo entendesse. Partindo daí já é a primeira coisa que Moisés não era. Moisés não era nada disso. A Bíblia fala que Moisés era o quê? Pesado de língua, né? Gago. Se fôssemos Deus, ou se nós fôssemos auxiliar Deus nessa missão. Você imagina, a gente vai lá, você e Deus. E aí, Deus, como é que está aí os candidatos? Como é que estão os candidatos aí para a missão de libertar o povo lá do Egito? E aí Deus fala, eu já falei com Moisés. Moisés? De novo, Deus? Você falou com Moisés, mas ele já não deu uma resposta? Ele já não disse que não é a pessoa? Não, ele disse, mas ele é. Não, Deus, Moisés não tem perfil para o cargo. Moisés não tem nem autoconfiança, que dirá confiança no Senhor. Moisés não é a pessoa para isso, não. Vamos pular Moisés, risca Moisés da lista, que ele não está preparado. Moisés não é a pessoa. Não tem nem experiência em liderar gente que só cuida de ovelha e o Senhor quer botar ele para cuidar de 3 milhões de pessoas. Deus, não, vamos. O Senhor não está sendo coerente, não. Vamos mudar de candidato. Sabe por quê? Porque o homem não vê como Deus vê. O homem ama o quê? Uma credencial, um diploma, um pós-doutorado, um mestrado em Harvard, que os validem.
Eu não estou dizendo, gente, que ter conhecimento é ruim. Não, eu também estudo. Conhecimento, quando bem aproveitado, é muito bom. Eu só estou dizendo que isso nunca foi o parâmetro para que Deus viesse a escolher alguém. Deus tem o seu próprio meio, o seu próprio método de fazer cada um entrar na faculdade dele. E muitas vezes as circunstâncias em que a gente está, o deserto em que a gente vive, a gente reclama e não se dá conta de que é Deus nos preparando para aquilo que vai vir. Quer ver outro exemplo? Samuel chegando na casa de Jessé para ungir um novo rei. Chegando lá, se depara com quem? Com os irmãos bonitões e bem apessoados de Davi, né? Aí Samuel já olha e pensa assim, caramba, é um desses, com certeza. É um desses aqui, com certeza. Vou ungir logo. Aí vem Deus, não vai ungir não. Não vai ungir nenhum. Ô Deus, mas o Senhor não mandou eu vir aqui para ungir o novo rei? Mandei, mas não é nenhum desses. Só pode ser um desses, Deus. Olha a pinta deles. Tem pinta de rei, cara de rei, jeito de rei. Está cheirando até que nem rei. Aí ele fala, não é esse não. Não é esse não, vamos esperar. Tem outro. E esse outro está onde? Ah, esse outro está lá, no campo lá. Deve estar o quê? Não sei. Será que está vivo? Ontem ele matou um leão, um lobo, um urso, um sei lá o que mais que ele está fazendo. Está lá se engalfinhando com as ovelhas. Mas ele? Vamos esperar ele chegar. Vamos esperar ele chegar. Enquanto Davi não chegou, Samuel não sossegou. Vocês lembram da propaganda do Denorex? Parece, mas não é. Só os mais velhos lembram do Denorex, né? Então, os mais novos que não sabem o que é o Denorex, depois vocês que são bons de pesquisa, gostam de uma internet, pesquisa lá e vê o que é o Denorex. Então, o Denorex era o parece, mas não é. Né? Davi é o contrário, Davi é o que não parece, mas é. Davi não parece rei, mas é. Quer ver outro exemplo? Aí vocês vão me ajudar. Vocês vão me dizer se vocês escolheriam o time que Jesus escolheu para ser os seus discípulos. Mas, gente, não escolheria mesmo. Sabendo do que eles iam ter que fazer, sabendo da missão deles, vocês iam escolher homens sem cultura, sem instrução. Imagine você fazendo entrevista. Então, Pedro, venha cá, me conte, qual a sua experiência em lidar com pessoas? E aí Pedro ia dizer o quê? Eu não lidar com pessoas assim, não lido muito, não. Se me irritar, eu corto uma orelha. Mas lidar com peixe, eu sei. Com peixe, está tranquilo. Qual era a missão dos 12? Implantar uma nova visão, pregar nos 4 cantos da terra, se apresentar diante de governos, tribunais, resposta na ponta da língua, e se preciso fosse, morrer por isso. E qual é o currículo? Pescadores. Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Os discípulos confiaram em Jesus, não hesitaram em largar suas redes na mesma hora. Davi atribuiu ao Senhor todas as suas vitórias, porque ele sabia que vinha dele a sua capacitação. Moisés, ao princípio, no começo, hesitou sim, porque ele julgou que aquela missão era grande demais para ele, humanamente impossível, mas ele obedeceu. Ele obedeceu, entendendo que era Deus quem iria fazer. Todos eles eram conscientes das limitações que eles tinham, mas nenhum deles permitiu que as suas limitações os impedissem de cumprir o chamado que Deus tinha para a vida deles. É humano ter o pensamento de Moisés? É. Faz parte da nossa natureza. Nós julgarmos de acordo com o que está diante dos nossos olhos? Faz parte, mas nós precisamos entender que as nossas limitações não significam absolutamente nada para Deus, desde que o nosso coração esteja correto diante dEle. Ele pode usar a nossa vida do jeito que Ele bem quiser. A Bíblia fala que Ele é aquele que opera o querer e o realizar. Nós precisamos entender o texto de Coríntios 4:7, que diz que nós temos esse tesouro como em vasos de barro,
para que o poder da excelência seja de Deus e não de nós. Eu queria trazer, gente, um eucalipto gigante aqui, né? Mas aí ficava meio inviável. Aí eu trouxe esse vasinho aqui, ó. Só para a gente visualizar. Nós somos, sim, esse vasinho aqui, ó, de barro, pequeno, frágil e limitado. Mas o que tem dentro é vida, é tesouro e é excelente. E é isso que Deus está falando para a gente. É junto, ó. É o vaso frágil junto com o tesouro dentro. Deus não nos chama para ser perfeitos, Deus não nos chama para ser infalível. Deus quer sim que a gente tenha consciência da nossa limitação, porque nós somos limitados, perfeitos mesmo, só quando a gente chegar lá e Ele transformar o nosso corpo e a nossa mente. Nós somos limitados, isso nos mantém no nosso lugar, não nos torna arrogantes, não nos permite perder o nosso degrau da humildade. É importante, mas isso não quer dizer que nós não sejamos capazes de fazer coisas que são incríveis. Porque somos armas forjadas na mão de Deus, nós podemos ser instrumentos usados por Deus e por meio dEle e com Ele fazermos coisas que a gente não imagina. E como é bom, né? Saber que a gente vai um dia chegar no céu e não vai ter ninguém batendo no peito e dizendo assim, olha só o que eu fiz. Nossa, fulano não pensou em fazer isso não, mas eu fiz. Deus, por favor, meu galardão, né? Melhor. Eu quero melhor do que o do fulano, porque eu fui incrível naquele tempo que eu vivi lá na terra. Não. Quando você se deparar com Deus e seu olhar se cruzar com o dele, você vai saber que você só vai ter uma frase para dizer. É Deus. Nós dois sabemos que se não fosse o Senhor, nada daquilo teria acontecido. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Moisés fez uma coisa que é correta. Ele colocou suas dúvidas, suas limitações e seus temores diante de Deus. Ele não foi conversar com ninguém. Ele foi falar com Deus. E se você não lembrar de nada do que eu falei nessa manhã, lembra disso aqui. Vai ter momentos na sua vida em que você vai duvidar de você. O problema não está em você ter uma dúvida. O problema está em você se aferrar à sua dúvida e ela vir a se tornar incredulidade. E a incredulidade, ela te paralisa, ela te trava. Tem uma ilustração que eu gosto muito. Eu nem lembro mais quem foi que falou, não sei se foi aquele arqueólogo, Rodrigo Silva, eu não lembro. Que fala de um prédio em chamas, em que você está preso lá em cima e você não tem como descer. Você não tem como fugir, você não tem mais como sair. E lá de baixo uma criança começa a gritar falando assim, pula, pula aqui, pula, pula, pode vir, pula. Se sou eu vou ficar pensando o quê? Qual é o parâmetro para essa criança estar gritando pula? Será que ela está achando que eu sei voar agora? Você ia pular? Fala a verdade, a criança grita para você, você pula, você sai pulando. Logo de cara assim. Mas e se fosse um bombeiro, famoso até, conhecido, nunca perdeu um caso, e ele grita para você, pula. Você pula ou não pula? Você pula? Eu provavelmente pularia. Por que eu pularia? Porque agora quem está falando é um especialista. Não é mais uma criança. Quem está me dando uma direção é o especialista da situação. Então, quando Deus me chama para algo, por que é que eu resolvo acreditar que eu vou conseguir dar conta daquilo? Por que eu resolvo acreditar que Deus sabe o que Ele está falando a meu respeito? Porque num piscar de olhos agora eu tenho todas as certezas? Não, eu não tenho todas as certezas. Eu sequer sei o que vai acontecer quando eu pular daquela janela, o que me espera do outro lado. Mas eu resolvo acreditar e confiar naquele que me chama. Porque aquele que me chama nunca falhou. Não vai ser na minha vez que ele vai falhar.
Muitas vezes, esse chamado vai ser só entre você e Deus. Ninguém mais vai saber. Nem todo mundo tem uma palavra, eis que te digo, servo fiel, obreiro, eu vou usar a sua vida com plateia para afirmar. Muitas vezes é só entre você e Deus. Deus, quando Ele quer revelar a sua glória, manifestar seu poder, a sua teofania, Ele faz, Ele é bom nisso. Ele abre o mar, Ele bota a montanha fumegando, o raio caindo, o fogo do céu lambendo água, rasa o véu de cima e baixo, tem ajuda de mão, é gente subindo em redemoinho, é carruagem de fogo. Quando Ele quer, Ele faz. Mas é quando Ele quer. Porque tem vezes que Ele só quer fazer o que Ele fez com Moisés. Sabe quantas pessoas ouviram e viram Deus chamando Moisés? Ninguém. Ninguém. Foi só entre ele e Deus. Deus se manifesta de maneira pessoal. Para Moisés, Deus revelou seu nome. Moisés ficou tão perto de Deus que o seu rosto chegou a brilhar. Para Moisés, Deus entregou as tábuas da lei, que tem moral que rege até hoje a nossa sociedade. Moisés não sabia, mas nele começava a maior saga do Antigo Testamento. Moisés foi um legislador do povo. Com Moisés, aquele povo se tornou uma nação. Moisés tirou do Egito de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. Sabe que número é esse? É como se você fosse sozinho lá na Jamaica e tirasse toda a população daquele país. Você sozinho. O que Deus pode fazer por meio de uma pessoa? O que Deus pode fazer por meio de uma pessoa? Isso não inspira você a pensar que você pode ser a solução de um problema? Que você pode ser a resposta para algo? Isso me inspira, isso me motiva. Sabe que Deus pode usar a minha vida apesar da minha limitação. Muitas vezes você vai olhar para a sua realidade e ela não vai condizer com a verdade, porque realidade e verdade não são a mesma coisa. A realidade de Moisés era de um senhor de 80 anos no meio do deserto, cuidando de ovelhas. Mas a verdade de Deus para ele era de uma longa jornada que iria mudar a história. Então, muitas vezes, a gente vai precisar acreditar na verdade que Deus diz para a gente e não nas circunstâncias e na nossa realidade. Você vai optar a acreditar em quê? Nós não somos aquele povo que se guia por vista. Nós nos guiamos por aquilo que nós cremos. Sua limitação é genuína. Não estou dizendo que não é. Sua limitação é genuína, só estou dizendo que ela não é determinante. Não é ela o fator determinante para a sua vida. Deus tem chamado você para fazer o quê? Eu não sei. Eu não faço ideia. A maioria de vocês eu estou vendo aqui pela primeira vez. Deus tem te chamado para ensinar. Deus tem te chamado para cuidar de pessoas. Deus tem te chamado para ser profeta e boca de Deus. E eu não estou falando aqui da missão de todo crente, não. Todo crente sabe que tem uma missão e essa missão é em conjunto. Levar a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem Jesus, essa é a nossa missão clara. A gente precisa compartilhar a verdade, o evangelho com os nossos amigos, familiares, colegas de trabalho. Cada oportunidade que a gente tiver, essa já é a nossa missão. Conhecer a palavra, essa é a missão de todo cristão. Se aprofundar no conhecimento, na busca, no seu devocional, oração, buscar a presença de Deus. Isso é chamado de todo cristão, mas eu estou falando de chamadas específicas. Cada pessoa tem pelo menos 200 habilidades específicas e especiais. Um sabe pintar muito bem, o outro sabe escrever. Um não dança nada, mas o outro dança maravilhosamente e comunica a Deus. Um não sabe cantar, mas o outro
Cada um de nós tem habilidades específicas que podem ser usadas para o nosso chamado diante de Deus. Deus tem chamado você para quê? Se é cantar, cante. Se é tocar, toque. Se é ensinar, ensine. Se é cuidar de gente, cuide de gente. Se é pastorear pessoas, pastoreie pessoas. Só não perca a oportunidade de, nessa grande aventura, conhecer mais de Deus, provar a Deus, entender que você é instrumento nas mãos de Deus. Deus nos fez para deixarmos a nossa marca, o nosso legado aqui. O que Deus pode fazer por meio de uma pessoa? Ele fez por meio de José. Ele fez por meio de Moisés. Ele fez através da vida de Paulo. Deus fez por meio de Jesus. Nos dias de hoje, a gente tem pessoas contemporâneas que a gente conhece. Martin Luther King, todo mundo sabe quem é. O que Deus pode fazer por meio da sua vida? Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Nós terminamos aqui e eu queria orar. Talvez você nem saiba, Você está dizendo para Deus assim, nessa manhã, eu nem sei o que é que eu possa fazer, eu não sei o que tem de diferente para que eu possa realizar. Eu ainda não entendi qual é o chamado de Deus para mim. Talvez você não saiba, talvez você saiba, mas isso está guardado lá numa gaveta e você tem fingido demência, surdo, se fazendo de surdo, tentando não entender o que Deus está sendo claro com você. Só que os tempos são maus, os dias são maus. A gente está chegando em mais o final de um ano, de 2020. E muita gente pensando que esse ano foi um ano perdido. Não foi um ano perdido, querido, você está aqui. Você está aqui, você está vivo. Contrariando todas as probabilidades, você continua aqui. Se tem vida, tem propósito de Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. Que nós pudéssemos ter um momento em que você pode colocar para Deus. Que de repente você está negligenciando o que Ele está falando contigo. Tem vezes que você vai ter que acreditar naquilo que Deus fala com você. Muitas vezes outras pessoas não vão acreditar no seu propósito. Mas o que as pessoas pensam a seu respeito não é uma verdade absoluta. Importa saber o que Deus diz a seu respeito. Muitas vezes nem você consegue entender o que é que você pode fazer. O que Deus pode fazer por meio de uma pessoa. O que Deus pode fazer por meio da sua vida. Que nessa manhã você possa se colocar diante de Deus dizendo: Deus, eu estou aqui. E eu estou disposta. Eu estou disponível. Eu não vou mais me esconder. Se nesse ano eu não fiz nada, Deus, 2021 não vai ser assim. Eu não sei quanto tempo de vida ainda me resta, mas daqui para frente, nem que seja como Moisés, que começou a cumprir o seu chamado com 80 anos, Deus. Nunca é tarde. Eu vou deixar minha marca, eu vou deixar meu legado, eu vou deixar aqui minha identidade. Senhor Deus, nessa manhã, nós nos colocamos aqui na Tua presença. Nós te agradecemos, Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos permite sermos usados por Ti. Obrigada, Jesus. Que privilégio. Que privilégio, Jesus. Não existe maior adoração na nossa vida, Senhor, do que cumprirmos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós queremos que a nossa vida seja uma vida de adoração voltada para Ti o tempo todo, através das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos.
na nossa rotina, no nosso dia a dia, Senhor. Usa nossa vida para trazer honra e glória para o Teu nome. Em nome de Jesus, não permita que Satanás nos roube no nosso chamado, no nosso propósito, Deus. Nós não queremos passar os nossos dias, Senhor Deus, e olhar para trás, pensando, nossa, eu podia ter feito mais. Eu queria ter feito mais. Limpa a nossa mente, Senhor Deus, destrava as nossas mãos, Senhor Deus, de coisas que nos aprisionam, que nos prendem, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos a visão que o Senhor tem de nós, porque o Senhor olha para nós, não vendo aquilo que nós somos, mas vendo aquilo que nós podemos ser. Ajuda-nos, Senhor, ajuda a Tua igreja, ajuda Teus filhos, Teus servos, Senhor Deus, porque nós temos no nosso coração esse desejo, Pai, de ser para Ti aquilo que o Senhor planejou de nós. Nós clamamos, Jesus, nós clamamos, nós pedimos. Abençoa o Teu povo aqui nessa manhã. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.